Olá, sejam bem-vindos para a atividade final do nosso módulo de abdômen. Nessa primeira etapa, nós vamos apenas retomar alguns dos casos, na verdade, imagens que foram projetadas no final da aula. São radiografias simples de abdômen, para que vocês tivessem a oportunidade de treinar a visualização de eventuais alterações. Na sequência, vamos fazer uma correção com discussão dos casos clínicos enviados para avaliação do bimestre. O nosso primeiro exame radiográfico é um exame radiográfico normal, para lembrarmos então dos aspectos anatômicos e densidades radiográficas básicas. A densidade de cáustica, que é do osso, densidade de partes moles, que seria musculatura, vísceras, densidade de ar, que é o que está no interior de alças intestinais em condições normais, e densidade de gordura, que é o que define os planos de visualização entre as estruturas de partes moles. Essa visualização da borda do músculo psoas, da sombra renal, do contorno visceral, ele só é possível devido a essa diferença de densidade entre planos adiposos adjacentes, que não obliteram então as imagens. Então esse é um exame radiográfico normal, não vemos nenhuma alteração óssea grosseira, a distribuição intestinal e o calibre intestinal está habitual, vemos uma pequena quantidade de resíduos e ar no cólon ascendente, na flexura esplênica do cólon também, vemos ar na ampola retal, não vemos distensão de alças de Delgado, vemos um pequeno segmento com quantidade de ar sem distensão significativa. Exame radiográfico normal do abdômen. Na sequência temos esse exame radiográfico. Eu vou me ater aos principais achados. O primeiro deles é essa imagem radiopaca, projetada na porção medial do hilo renal direito, possivelmente na topografia da pelve renal ou dos cálices maiores. Temos também flebolitos pélvicos, que não devem ser confundidos com cálculos em trajeto ureteral. No caso seguinte, vemos uma distensão acentuada de alças de Delgado. Vejam bem o padrão mucoso, ou como conhecido também de moedas empilhadas, a localização central e não periférica, que favorece então a nossa identificação de distensão de alças de Delgado. Esse é um caso que mostra um achado bastante sutil, que sem história clínica não é possível a adequada valorização. Isso aqui é só um protetor gonadal. E vemos na correspondência do apêndice secal uma imagem densa ou imagem radiopaca, que pode representar um apendicolito. Lembrando que o apendicolito ele pode existir na ausência de apendicite aguda. No entanto, em um quadro clínico sugestivo de apendicite aguda, o encontro do apendicolito favorece e muito a esse diagnóstico. Outro caso mostrando cálculos ou imagens radiopacas que possivelmente estão na correspondência da vesícula biliar, que a gente vê a borda hepática, a gente tem a sombra renal, que pode eventualmente se sobrepor, mas ainda assim esse aspecto e distribuição nos falam mais a favor de cálculos da vesícula biliar. Alças intestinais sem distensões significativas, o contorno de estruturas abdominais está preservado. Esse outro caso, vemos a distensão gasosa de alças intestinais, tanto segmentos colônicos, caracterizados pelas austrações,
e distribuição mais periférica, como esse padrão anelar ou de válvulas coniventes ou ainda em padrão de moeda empilhada, característico do aspecto de intestino delgado distendido. Próximo caso, um achado também bastante sutil, a radiografia não está com uma resolução boa, mas não vemos alterações significativas na distribuição dos gases no abdômen. Como dado positivo apenas uma pequena concreção radiopaca ou imagem de cálculo, que possivelmente está localizado no trajeto ureteral. Lembre-se que os flebolitos pélvicos, como o próprio nome diz, estão localizados na pelve. Nesse caso, possivelmente trata-se mesmo de uma ureterolitíase, cálculo no ureter direito. Próximo caso, o que chama mais a nossa atenção são essas calcificações, que pela topografia e distribuição lembram calcificações ao longo do parênquima pancreático, possivelmente relacionadas à pancreatite crônica. Um outro caso mais simples também, só é importante treinarmos a nossa visualização para aquilo que está de normal e anormal, procurar valorizar a visualização dos contornos viscerais, sombra renal, contorno do psoas, distribuição normal dos gases no abdômen, vemos uma ou outra alça com quantidade de gás, sem aumento de calibre, sem distensão significativa, gás na ampola retal. E o que chama a nossa atenção é uma imagem radiopaca, uma imagem de cálculo projetada no terço inferior do rim esquerdo, possivelmente um cálculo em grupos calicinais inferiores. Esse é um outro exame de um paciente bastante obeso. Vocês podem ver pelo contorno do abdômen, pelas dobras da pele. Temos uma distensão não muito significativa, tanto de cólon quanto de alças de delgado, veja pelo padrão de austração e padrão de relevo mucoso, com obliteração dos planos anatômicos do abdômen, um paciente com uma ascite, além de obeso, um paciente com uma ascite volumosa, as alças aqui boiando nesse abdômen cheio de líquido. Um outro caso mostrando alguns segmentos de delgado e cólon distendidos, mas o que chama mais atenção é a formação dos níveis hidroaéreos, o que não é habitual em condições normais. E por fim, vamos passar para a discussão dos nossos casos que foram passados para vocês na forma de avaliação. Vamos então começar com o caso de número 1. Paciente de 33 anos, sexo masculino, com dor abdominal um dia, acordou com dor, refere azia, falta de apetite, não refere febre, alteração do hábito intestinal não relata. No momento tem dor difusa, maior em flanco e face ilíaca direita, sem comorbidades, não tem cirurgia prévia, o exame físico tem apenas uma dor à palpação, com renitência, maior em face ilíaca direita. Qual o diagnóstico sindrômico? Então, um diagnóstico de um abdômen agudo inflamatório. A principal hipótese diagnóstica, considerando o paciente do sexo masculino, dor na face ilíaca direita, apendicite aguda. Conduta clínica, frente à hipótese diagnóstica. Nós sabemos que na teoria o diagnóstico de apendicite é clínico, mas vamos exercitar o nosso raciocínio frente a uma investigação prepedêutica adequada. Então, eventualmente, exames de sangue, hemograma, provas de atividade inflamatória podem ser solicitados. Além disso, exames de imagem podem ser solicitados. Não existe uma regra, não existe uma norma. Existe
haver ou não o método disponível, existe a possibilidade de ter ou não acesso a esse método disponível. Em alguns centros maiores, com maior recurso financeiro, sabemos que a tomografia computadorizada, por muitas vezes, tem substituído os exames como rotina de abdômen agudo ou, eventualmente, o exame ultrassonográfico devido à maior acurácia diagnóstica, rapidez e não ser operador dependente como na radiografia. Esses são os exames laboratoriais. Foi só, em princípio, fornecido informações com relação ao hemograma, leucograma e algumas provas de atividade inflamatória. Considerando a radiografia simples como único método diagnóstico, nesse caso, qual ou quais incidências você solicitaria? O exame de radiografia do abdômen foi realizado apenas com uma incidência. Qual a incidência? Esse exame traz alguma informação que pode corroborar a tua hipótese diagnóstica? Bom, a incidência é o AP em decúbito. Não vemos distensão significativa de alças. Os aspectos em geral de contorno visceral está habitual, como único dado positivo. Já mostrado em exame anterior, vemos uma imagem densa na projeção do apêndice secal, possivelmente relacionando ao apendicolito, que nesse contexto clínico reforça a nossa hipótese diagnóstica. Frente aos dados clínicos, laboratoriais e de imagem, qual seria então a conduta a partir de agora? Possivelmente avaliação de um cirurgião geral. Vamos lá então discutir o caso. A apendicite aguda, ela representa uma causa significativa dos quadros de abdômen agudo não traumático. O diagnóstico em geral, como já falamos, é clínico, dados de história, exame físico, quadro laboratorial, mas sabemos que com a evolução dos métodos de imagem, seja na rapidez de aquisição e na disponibilidade, eles têm sido amplamente utilizados para a confirmação do diagnóstico, minimizar os números de laparotomia branca e principalmente em pacientes do sexo feminino nos diagnósticos diferenciais com alterações de natureza ginecológica e obstétrica. Um terço dos pacientes com quadro de apendicite podem apresentar um quadro clínico e laboratorial atípico, seja com um leucograma normal ou um quadro clínico com uma dor de localização diferente, lembrando das diversas posições que o apêndice secal pode assumir, ou mesmo um apêndice secal longo, ele pode ter extremidade localizada na pelve, ou em porção mais superior, ou apêndice de localização retrocecal, pode simular quadros de dor em hipocôndrio direito, sem contar na paciente gestante, também que o útero acaba deslocando a posição do apêndice secal para diferentes posições da que estamos habituados. Isso pode, em geral, dificultar o diagnóstico. Com relação à rotina de abdômen agudo, sabemos que, apesar de não ser um método de maior especificidade, acaba sendo utilizado ainda bastante em larga escala devido à extensa disponibilidade. A demonstração do apendicolito na fossa ilíaca direita, como a gente mostrou para vocês no exame anterior, somado a um quadro clínico compatível, ela é bastante sugestiva. No entanto, vale ressaltar que essa imagem de apendicolito ela é visualizada apenas em 10% dos casos. Existem outras etiologias da apendicite aguda, entre as causas de obstrução do apêndice, uma delas é o apendicolito, mas pode ser por hiperplasia linfóide, que também faz obstrução e não haverá visualização de apendicolito, fazendo obstrução da luz apendicular. Lembrando mais uma vez que o encontro do apendicolito isolado, ele pode ser visto sem que haja sinais de apendicite aguda.
Dentre os sinais radiológicos que podem ser encontrados é um desvio do eixo lombar, em função da dor do paciente, chamada escoliose ontálgica, presença de alça sentinela, que é aquela alça distendida, fixa, parada próxima à região inflamada. A alça sentinela ela não é específica de nenhuma alteração, mas sim ela pode favorecer a suspeita de uma eventual alteração inflamatória na região dolorosa referida, no caso a fossa ilíaca direita. Eventualmente nível líquido em fossa ilíaca direita também em função das alterações inflamatórias locais. Isso pode acontecer devido a um ilho regional ou uma ausência de peristalse regional por extensão de atividade inflamatória dessas alças adjacentes. Vemos nesse primeiro caso uma imagem de apendicolito. Essa seta mostra uma pequena alça de delgado distendida próxima, também chamada de alça sentinela. Esse é o caso que vimos no exame anterior, com a imagem do apendicolito. Lembrando que na menor parte dos casos ele acaba sendo visualizado. Com relação ao ultrassom, é um método que tem boa sensibilidade, principalmente em pacientes com biotipo favorável, pacientes que não sejam obesos, que não tenham uma distensão gasosa abdominal, não tenham uma distensão abdominal muito importante. Ele pode ser considerado o método inicial de investigação com pacientes em dor na fossa ilíaca direita, principalmente no Brasil ou países europeus, no qual pesa-se um custo e também a não exposição à radiação ionizante que a tomografia oferece. O diagnóstico é feito identificando-se o apêndice espessado na fossa ilíaca direita com diâmetro transverso aumentado acima de 6 milímetros. Podemos também visualizar algumas complicações relacionadas à apendicite aguda, como a perfuração, formação de abscessos e coleções. Uma importante limitação nos casos de apendicite aguda seria o apêndice de localização retrocecal. Nas imagens temos a demonstração do apêndice secal. Aqui um zoom é dado com o espessamento do apêndice, a presença de apendicolito, esse aumento da ecogenicidade de planos adiposos peripendiculares, que traduz alterações inflamatórias dos planos adiposos ao redor do apêndice. Nesse caso, vemos uma descontinuidade da parede do apêndice, ou seja, uma perfuração com formação de uma pequena coleção periapendicular. Aqui em outro plano, visualizando essa perfuração do apêndice secal com a formação de coleção. A tomografia é o considerado método de maior acurácia. O ultrassom, quando realizado e inconclusivo, ela pode ser diagnóstica na maioria dos casos. O ultrassom ele pode sim racionalizar o uso da tomografia, em casos de ultrassom inconclusivo ou que não se demonstra o apêndice secal. A tomografia ela é bem aplicada. Também, da mesma forma, é mostrado o aumento do diâmetro apendicular, o espessamento do apêndice, alterações inflamatórias de planos adiposos adjacentes ao apêndice e, eventualmente, a presença de complicações de acordo com o estágio evolutivo dessa apendicite. Nesse caso, a gente vê um apêndice normal, com paredes finas, ele cheio de ar. Nesse outro caso, um apêndice espessado, distendido, com alterações inflamatórias de planos adiposos adjacentes, da mesma forma nessa região. Veja como muda a posição do apêndice de um paciente para outro. Esse paciente pode eventualmente ter sintomas urinários associados em função da proximidade da extremidade do apêndice com a bexiga, por exemplo. Lembrar então que é um quadro que muitos sintomas podem estar associados. Atenção às confusões diagnósticas. Nesse outro caso também é um apêndice espessado com alguma alteração dos planos de gordura ao redor. Lembrar que o plano de gordura aparece preto, não tão preto quanto a imagem de ar. E toda vez que existe uma alteração inflamatória ou edema, existe uma redução dessa imagem mais escura para tons mais cinzas, refletindo o aumento da quantidade de água ou produtos inflamatórios de permeio à gordura.
Vamos passar para o caso 2, então, uma paciente de 64 anos, do sexo feminino, com dor abdominal, uma paciente que tem há 2 dias dor na pelve, evoluiu com piora, atualmente comprometendo a região pélvica e fossílica esquerda, sem outras queixas. Paciente que é hipertensa, tem esterectomia. No exame físico, ela tem uma dor, a palpação profunda na região do hipogástrio e da fossílica esquerda. Paciente de 64 anos, então, com dor na fossílica esquerda. A nossa principal hipótese diagnóstica é de verticulite aguda. É mais raro a gente pensar em complicações ginecológicas nessa faixa etária. Paciente já esterectomizada também. Então, o principal diagnóstico sindrômico, abdômen agudo inflamatório, a principal hipótese diagnóstica é de verticulite aguda, conduta clínica frente a essa hipótese diagnóstica, solicitação de exames, avaliação, e vamos discutindo de forma pormenorizada. Nesse caso, também foi solicitado exame de urina, além de provas inflamatórias, leucograma e hemograma. Considerando a radiografia simples como único método diagnóstico nesse caso, qual ou quais incidências você solicitaria? Da mesma forma, a rotina de abdômen agudo, radiografia em pé, deitado e de tórax. O exame de radiografia foi realizado apenas em 2 incidências. Isso é uma situação real, muitas vezes não é pedido as diferentes incidências, o que é importante na avaliação do paciente, principalmente com a técnica adequada, da forma como a gente já ensinou sobre centralização de imagem, centralização do abdômen, para avaliação e posicionamento radiográfico adequado. Bom, o exame traz alguma informação que pode corroborar a hipótese diagnóstica. Nessa primeira incidência, então, uma radiografia realizada com o paciente na posição em ortostase, a gente pode ver alguns níveis em alças intestinais, a gente vê uma pequena distensão de alças de Delgado, não é uma distensão muito acentuada ou muito importante. Em algumas condições inflamatórias, peritonite, inflamação decorrente de complicações de processos locais, como uma apendicite que complica com perfuração, ou mesmo uma diverticulite que complica com formação de abscesso, ou mesmo perfuração, podemos ter um quadro de peritonite. Nesses quadros de peritonite ou infecções mais extensas da cavidade abdominal, pode haver um quadro de ilho, alças distendidas de maneira não acentuada, em função dessa alteração inflamatória difusa. Então, essas pequenas distensões com níveis hidroaéreos podem ser visualizados em quadros inflamatórios do abdômen, principalmente em quadros mais extensos. Esse outro caso, uma radiografia de tórax. O que a gente vê que chama muito a nossa atenção é a presença de ar, delineando as cúpulas diafragmáticas, mais evidente à direita, sinal do crescente diafragmático, que é onde habitualmente a gente vai ver inicialmente os casos de pneumoperitônio. Então, juntando uma informação com a outra, a gente tem sinais indiretos de uma alteração inflamatória acometendo a cavidade abdominal, um quadro de ilho em princípio, e do outro lado mostrando pneumoperitônio, considerando a nossa hipótese diagnóstica de verticulite, podemos então, pode nos ajudar nesse diagnóstico. Ainda assim, não é um diagnóstico definitivo. De qualquer forma, frente aos dados clínicos, laboratoriais e imagens disponíveis, a conduta a partir de agora sem dúvida nenhuma, solicitar a avaliação de um cirurgião, pois a presença de pneumoperitônio denota perfuração intestinal ou de eventualmente alguma víscera oca no interior da cavidade abdominal, e na infinita maioria das vezes esse caso acaba sendo resolvido cirurgicamente apenas. Com relação à classificação de Rinchen, eu vou explicar para vocês no decorrer da discussão dos casos. A diverticulite aguda, então, é uma complicação comum da doença diverticular dos cólons. Lembrar, então, que diverticulose é uma definição relacionada à presença de divertículos ou doença diverticular dos cólons.
E diverticulite aguda é a complicação mais comum da doença diverticular. Lembrando que dentre as complicações da doença diverticular também podemos ter a presença de hemorragia digestiva baixa, que se traduz na forma de hematoquesia. Normalmente, divertículos do cólon direito estão associados a essa maior taxa de sangramento, que não é a mesma coisa que diverticulite aguda. A diverticulose ela tem maior prevalência em indivíduos idosos. Ela consiste na herniação da mucosa intestinal através da parede muscular em locais de maior fragilidade, que é onde as artérias cólicas retas elas fazem pequenos trajetos transmurais e por meio dessa fragilidade na parede existem formação de saculações e formação do divertículo. O local mais frequentemente acometido é o cólon sigmoide e a fisiopatologia da diverticulite aguda nada mais é do que a obstrução do colo do divertículo por um fecalito, provavelmente, ou na maioria das vezes, inflamação, essa inflamação pode evoluir com perfuração, com abscesso e fístula. A maioria dos casos de diverticulite aguda não tem uma complicação maior, além da inflamação desse divertículo, seguido de resolução, mas em alguns casos essa perfuração pode evoluir, formação de abscesso e formação de fístulas. O diagnóstico ele pode ser duvidoso em algumas circunstâncias, principalmente em pacientes com sintomatologia leve e vaga. Por isso os exames de imagem eles acabam sendo bastante empregados. A rotina de abdômen agudo, ela só pode ser diagnóstico nos casos graves, quando há, por exemplo, perfuração intestinal, e ainda assim não é um diagnóstico etiológico, mas sim um diagnóstico que define a conduta cirúrgica do caso. Pode ser observado então pneumoperitônio ou coleção gasosa pélvica, como no caso em questão. Os pacientes eles poderiam historicamente ser avaliados por meio de enema opaco na pesquisa de diverticulose colônica. Quando havia uma suspeita de diverticulite aguda, não era feito o exame de enema com duplo contraste, ou seja, não era feito o bário mais o uso do ar, mas poderia em algumas situações utilizar o contraste iodado, lembrando que poderia haver a suspeita de perfuração para o interior da cavidade abdominal, então o bário ele não é indicado. E o delineamento do iodo junto à parede muscular, definição do divertículo, presença de espasmo colônico e também, como aqui na ponta da seta, o extravasamento do contraste, mostraria então ou definiria a diverticulite aguda. Isso é apenas um comentário histórico, isso não é feito atualmente no contexto de emergência. O exame que a gente tem como escolha é a tomografia computadorizada, na investigação e no diagnóstico da diverticulite aguda. Ele vai avaliar tanto os componentes intramural do processo inflamatório, também vai avaliar a extensão pericolônica e intraperitoneal desse processo inflamatório, tanto a presença de coleções como a presença de perfuração e pneumoperitônio. Por meio da tomografia computadorizada conseguimos então estadiar ou avaliar a extensão dessa diverticulite aguda e com base nessa extensão planejar o tratamento. Os achados incluem espessamento inflamatório da parede intestinal, presença de divertículos, alguns deles com alterações inflamatórias associadas, aumento de densidade de gordura ao redor do cólon. Nos casos de perfuração podemos ter pneumoperitônio, ainda em outras complicações como abscessos e fístulas. Aqui é um exame tomográfico mostrando apenas múltiplos divertículos no cólon sigmoide. Nesse outro quadro nós vemos alterações de espessamento da parede da alça, comparem a diferença entre uma alça doente ou espessada, inflamada de uma alça normal, com obliteração, aumento da densidade de partes moles, presença de líquido livre adjacente a essa alteração. Nesse outro caso temos contraste que foi administrado para o paciente por via oral, o espessamento da alça, alterações inflamatórias pericolônicas. Nesse caso também temos
algumas alterações inflamatórias associadas ao espessamento desse segmento de alça. Reparem aqui um segmento de alça de calibre normal, um segmento espessado com alterações inflamatórias. A tomografia, então, é um método de bastante sensibilidade, bastante resolutivo no diagnóstico e na avaliação da extensão da doença. Existem alguns critérios diagnósticos. O critério de Rinchen ele foi inicialmente uma classificação cirúrgica e acabou sendo extrapolado para uma classificação tomográfica que dividia então a diverticulite de forma não complicada, quando existia apenas uma alteração inflamatória leve, com fleimão pericolônico, alterações inflamatórias sem complicações. Existia também subdivisões de acordo com a evolução clínica ou extensão da doença. Uma doença localizada no estágio 1, a presença de perfuração com formação de abscesso no estágio 2, e essas subdivisões internas estavam relacionadas à extensão do abscesso e também à distância do ar ou da coleção com relação ao foco inicial de alteração, e aí no estágio 3 e estágio 4. E todos esses estágios eles vão definir, então, a forma de manejo desse paciente e a forma de abordagem dele. Casos não complicados, normalmente o paciente é tratado com medicação, pode ser via oral, pode ser endovenosa, dependendo da extensão dessa alteração inflamatória, ou ambulatorialmente, ou internado. A partir de algumas presenças de fatores complicadores, esse paciente ele é internado e ele é tratado não só de forma clínica, com antibióticos, mas também é submetido à drenagem percutânea ou eventualmente avaliação cirúrgica, de acordo com a extensão e o grau da complicação da diverticulite aguda que é dado por meio da tomografia computadorizada. Caso 3, 42 anos, sexo feminino, dor abdominal. Paciente relata dor abdominal recorrente na região do epigastro e hipocôndrio direito, com duração de cerca de 30 minutos de cada episódio. Início dos sintomas aproximadamente há 6 meses, com frequência de 3 a 4 vezes por semana. Ela refere início de dor semelhante a um dia, porém permaneceu sem alívio desde então. É uma paciente obesa, diabética e hipertensa. Foi submetida à cirurgia metabólica há 1 ano. A cirurgia metabólica é a cirurgia bariátrica, gastroplastia redutora. É uma paciente que está em bom estado geral, febril. Ela tem um abdômen de difícil avaliação. Paciente ainda obesa, com dor difusa em andar superior. O que a gente pode tirar de dados clínicos? Essa dor recorrente, isso normalmente nos faz pensar em cólica biliar, né, uma cólica recorrente, eventualmente relacionada à alimentação, que o paciente refere. No entanto, ela teve no último episódio uma cólica biliar, mas que persistiu, não houve alívio, então, no último dia. Um outro dado que é importante a gente considerar: a obesidade tem a associação com cálculos biliares, o sexo feminino e cirurgias metabólicas ou perda de peso significativo em curto espaço de tempo. São vários fatores de risco que aumentam a probabilidade da presença de cálculos biliares. Então, lembrar desses fatores de risco junto com os sintomas clínicos. Então, qual o diagnóstico? Sindrômico, abdômen agudo inflamatório, principal hipótese, colicistite aguda. Conduta clínica frente ao caso, vamos discutir então. Foi solicitado exames de hemograma, leucograma, provas de atividade inflamatória, bilirrubinas, função pancreática, lipase, função hepática, desculpe, e avaliação de enzimas pancreáticas. Considerando a possibilidade de ter acesso aos principais métodos, radiografia, ultrassom, tomografia, ressonância, cintilografia, qual seria a opção inicial de avaliação pesando custo-efetividade? Quando a gente pensa em patologias biliares, principalmente relacionadas à vesícula biliar,
O exame ultrassonográfico, ele sempre é um bom método de escolha, ele é isento de radiação, ele é um método bastante disponível e que ele tem uma ótima capacidade de avaliação da vesícula biliar, inclusive na detecção da presença de cálculos. Foi solicitado então o exame do abdômen, que mostrou uma vesícula biliar hiperdistendida, com paredes espessadas e múltiplos cálculos, o maior na região do infundíbulo, que não se mobiliza às manobras de mudança de decúbito. Ou seja, isso é a descrição ultrassonográfica de uma colicistite aguda. A paciente ela tem uma vesícula hiperdistendida, porque ela certamente teve o lúmen obstruído ou a via de saída dela obstruída, então ela acaba ficando hiperdistendida, com paredes edemaciadas e espessadas. Os cálculos no interior, o maior está na região do infundíbulo, que é a via de saída da vesícula, e ele está fixo, ele não se move às manobras de mudança de decúbito. Existe uma discreta dilatação de vias biliares intrahepáticas, que pode estar relacionada à compressão de vias biliares, em função desse cálculo impactado na região do infundíbulo, conforme a gente vai discutir. Ainda foram vistos nos rins cálculos do lado direito, que estão nos cálices, não estão no interior dos ureteres, não há dilatação dos seus coletores, então possivelmente esses cálculos são achados de exame, são achados de imagem, não devem ser valorizados no contexto clínico atual. E os demais exames e os demais achados não têm significância nesse contexto. Em que esse exame pode ser útil no seu diagnóstico? Esse exame então confirma a suspeita diagnóstica de colicistite aguda. Explique a síndrome de Mirise, descreva os tipos, vamos discutir logo mais. Com relação à colicistite aguda, é uma inflamação da vesícula, normalmente que ocorre em geral após a impactação permanente de cálculo no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar, desencadeando o processo. Então, mais uma vez, assim como a apendicite, temos obstrução do lúmen ou da via de saída dessa estrutura, ela acaba sendo então distendida, acaba havendo alterações inflamatórias, edema de parede e, eventualmente, se não resolvido o processo, essa distensão pode cursar com isquemia da parede, perfuração e demais complicações. Vale ressaltar que temos também casos de colicistite alitiásica, ou seja, inflamação da vesícula biliar na ausência de cálculos. No entanto, é a minoria dos casos, pacientes, relato de 5% dos casos de colicistite aguda são alitiásicas, em geral em pacientes internados em UTI, pacientes críticos ou com outras alterações. A presença de cálculo no interior da vesícula biliar é denominado como colelitíase ou colecistolitíase. Então, não confunda os termos colecistite aguda ou colecistite com colelitíase ou colecistolitíase. Colelitíase ou colecistolitíase reflete apenas a presença de cálculo no interior da vesícula biliar e não está relacionado à inflamação desse cálculo ou ao processo de colicistite aguda. A maioria dos pacientes com cálculo em vesícula biliar ele é assintomático e apenas 15 a 20% vão ter episódios de cólica biliar recorrente ou dor biliar, como é o caso dessa nossa paciente em questão, desencadeado por uma obstrução transitória do ducto cístico, ou seja, pequenos cálculos podem migrar, passar pelo ducto cístico e serem eliminados, e durante esse processo de eliminação desses pequenos cálculos, eles acabam gerando a cólica biliar ou eventualmente obstrução transitória e retorno do cálculo da região do infundíbulo para a vesícula biliar. E desses pacientes sintomáticos, apenas 15% deles vão apresentar complicações relacionadas à presença de cálculo na vesícula biliar, ou seja, colicistite aguda, ou eventualmente quando o cálculo migra para as vias biliares extrahepáticas, a coledocolitíase, que é o cálculo no interior do colédoco. Rotina do abdômen agudo, ela traz poucas informações específicas para o caso de colicistite aguda, lembrando que apenas 10 a 15% dos cálculos biliares eles são vistos na radiografia simples. Esse raciocínio também deve ser levado à tomografia. A tomografia não identifica todos os cálculos biliares,
porque temos cálculos que podem ser puramente de colesterol e esses cálculos não são vistos na tomografia. Em geral, cálculos para serem visualizados na tomografia precisam estar complexados com cálcio ou bilirrubinato de cálcio ou cálculos de colesterol complexados com cálcio. Então, lembrar que a ausência de cálculos na vesícula biliar na tomografia não traduz a ausência real de cálculos. Né? Na radiografia de abdômen também, no entanto, temos uma sensibilidade ainda menor. O que podemos ver de sinais indiretos nas rotinas de abdômen agudo? Eventualmente alterações torácicas, como um pequeno derrame pleural, elevação da cúpula diafragmática. Alça sentinela próximo à região do processo inflamatório. Em alguns casos, como pacientes diabéticos que podem ter colestite enfisematosa, podemos ver ar na parede da vesícula biliar. Aqui mostrando para vocês cálculos no que seria a projeção da vesícula biliar, mas veja, não vemos parede, não vemos distensão, não vemos nenhum sinal direto de alteração inflamatória, apenas o que podemos detectar é a presença de cálculo no interior da vesícula. Nesse caso aqui em zoom, vemos alguns pequenos cálculos e um cálculo fora da vesícula biliar, que se imaginarmos o desenho da vesícula biliar, aqui certamente estaria no interior de algum ducto, possivelmente o ducto hepatocolédoco. O ultrassom é o exame de escolha para detecção de cálculos, ele tem uma sensibilidade bastante alta, próxima de 95% dos casos. Lembrando que o paciente idealmente deve estar em jejum para a distensão adequada da vesícula. Pacientes obesos, pacientes com grande extensão abdominal podem ter essa avaliação bastante prejudicada. Os achados que são comumente identificados relacionados à colecistite aguda seria o aumento do diâmetro transverso da vesícula biliar, o espessamento das paredes da vesícula biliar, a presença de cálculos e microcálculos no interior da vesícula, sinal de Murphy ultrassonográfico, na verdade ele funciona da mesma forma, no entanto, com a presença do transdutor e a pressão do transdutor sobre a parede abdominal, e eventualmente complicações relacionadas ao abscesso ou perfuração dessa vesícula se não tratada no tempo adequado. Eu gostaria de fazer só uma observação, que apenas o espessamento da parede da vesícula, ela não é sinal patognomônico de colecistite aguda. Existem algumas condições nas quais o espessamento da vesícula biliar pode ocorrer, como quadros de hipominemia, hepatites virais ou hepatites medicamentosas, quadro de HIV, eventualmente alguns quadros congestivos sistêmicos podem fazer um edema da parede da vesícula biliar, que se traduz na forma de espessamento. Mas, normalmente não vamos ver cálculos, ou se virmos cálculo, não haverá essa hiperdistensão, não haverá outros achados que nos ajudam no diagnóstico da colecistite aguda. Apenas o espessamento, o edema da parede, não é diagnóstico de colecistite aguda. Aqui mostrando imagens de ultrassom de uma vesícula biliar normal, a parede fina, o conteúdo anecoico habitual, uma vesícula biliar alterada com paredes espessadas, presença de cálculo fazendo sombra. Nessa outra, uma vesícula com microcálculos ou lama biliar. Temos paredes finas, não temos sinais maiores de complicação, então é só uma colecistolitíase, diferente deste caso, que é uma colecistite aguda litiásica. Esse é um outro quadro de uma alteração com espessamento da vesícula biliar, sem a presença de cálculo, uma colecistite alitiásica. Com relação à síndrome de Mirise, que foi colocado para vocês no relatório, em geral, ela está relacionada à obstrução do ducto hepático comum, do ducto hepatocolédoco, pela presença de cálculo, seja no infundíbulo da vesícula, que em função do edema e do efeito mecânico ele comprime essa via biliar extrahepática e promove dilatação das vias biliares intrahepáticas. Existem alguns subtipos de acordo com a localização desse cálculo e de acordo com a presença de eventuais complicações relacionadas à presença desse cálculo, que seria o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4.
Vamos para o caso 4. Paciente de 55 anos, masculino, dor abdominal. O paciente tem uma dor de forte intensidade, localizada na região epigástrica, com início a 12 horas após jantar. Associado a vômitos e sudorese. O paciente tem hipertensão arterial. No exame físico ele está em regular estado geral, está ataque pineico, tem uma pequena icterícia, está sem febre, um abdômen distendido com dor difusa, sem sinais de irritação peritoneal. E na ausculta torácica tem redução do MV em base esquerda. Diagnóstico sindrômico, mais uma vez, um abdômen agudo inflamatório, a hipótese diagnóstica, ela pode ser várias nessa situação, pancreatite aguda, úlcera perfurada, ou eventualmente até dissecção de aorta. Vários casos vários quadros podem desencadear sintomas semelhantes. Conduta clínica frente a essa hipótese seria a solicitação de exames. Aqui temos exames laboratoriais. O que chama a atenção é o aumento de lipase e amilase. Considerando a possibilidade de ter acesso aos métodos diagnósticos radiografia convencional, ultrassonografia e tomografia, qual seria a tua opção inicial de avaliação pesando custo-efetividade? Justifique. Essa decisão ela tem que ser pautada na tua principal hipótese clínica. Se a tua hipótese clínica fosse eventualmente uma úlcera perfurada, seguramente a rotina de abdômen agudo seria uma boa opção. Vale ressaltar que temos de alteração laboratorial, aumento de enzimas pancreáticas, e isso favorece a nossa hipótese de pancreatite aguda. Pesando a opção custo-efetividade, quais exames poderiam então ser solicitados? Devemos incluir a tomografia computadorizada e o exame ultrassonográfico, cada um com as suas respectivas funções. Continuando no caso, na avaliação do paciente, verificou-se que alguns exames já foram pedidos. Existem alterações nesse caso que podem contribuir quanto à hipótese clínica. Existem achados que expliquem a alteração do exame clínico. Na primeira radiografia, nós temos uma radiografia de abdômen, que mostra para nós um sinal tomográfico chamado de cólon amputado, que é como se houvesse uma obstrução ou uma amputação desse segmento colônico, que será discutido adiante. É um achado tomográfico que pode acontecer, pode ser visualizado relacionado aos casos de pancreatite aguda, da mesma forma como nesse caso vemos sinais de derrame pleural na base esquerda, que também está associado a quadros de pancreatite aguda. Prosseguindo, como é feito o diagnóstico clínico, quais são as principais etiologias, o papel do ultrassom, quais são os critérios clínicos e tomográficos de avaliação de gravidade, o score de Baltesar e classificação de Atlanta, vamos discutindo pormenorizadamente. O diagnóstico da pancreatite ele é baseado em sintomas clínicos e na elevação de pelo menos 3 vezes o valor normal dos níveis séricos de amilase e lipase. Existem casos de pancreatite com quadros de amilase e lipase normais, é a minoria dos casos, mas pode acontecer. Como etiologia, destacamos duas condições principais, que seria a pancreatite de origem biliar, que a maioria delas é relacionada à obstrução da papila duodenal por um cálculo oriundo da vesícula biliar, que migra por toda a via biliar, passa no ducto cístico, ducto hepatocolédoco, e lá na papila duodenal, onde o ducto pancreático principal se junta ao ducto hepatocolédoco, existe obstrução por esse cálculo e essa obstrução desencadeia o processo então da pancreatite aguda. Ou ainda de origem não biliar, que pode estar relacionada à pancreatite alcoólica, hipertrigliceridemia, trauma pancreático direto, hipercalcemia ou etiologias autoimunes relacionadas à presença de GG4,
Existem diversas situações que podem estar relacionadas então à pancreatite de causa não biliar. Dentre os diagnósticos diferenciais, devemos sempre lembrar de cólica biliar, úlcera gástrico-duodenal perfurada, dissecção de aorta, isquemia mesentérica, outros quadros que podem simular dores epigástricas ou mesmo até infarto do miocárdio. Clinicamente, ela se apresenta na maior parte das vezes de forma apenas edematosa, ou seja, um edema pancreático, alterações leves, cerca de 80 a 90% dos casos, né, e a menor parte complicada com presença de necrose, que aumenta de forma exponencial a gravidade do caso. Os exames de imagem, então, eles são utilizados primeiro para detectar a presença ou não de cálculos biliares e, eventualmente, a complicação desse cálculo, como obstrução biliar. Também utilizado para confirmação diagnóstica, quando não há uma situação clínica clara e franca, e também avaliação de complicações, ou seja, o primeiro passo é diferenciar a etiologia da pancreatite, se ela tem origem biliar ou não biliar. O exame ultrassonográfico, então, ele inicialmente acaba sendo solicitado nos casos de pancreatite aguda, principalmente para avaliação do conteúdo da vesícula biliar e colédoco, na busca de cálculos e eventuais complicações decorrentes da presença deste cálculo. Embora exista uma limitação na avaliação, principalmente do colédoco distal, ou pacientes ainda com distensão importante, pacientes obesos, como já discutimos, bem como a visualização do pâncreas também é dificultada pela localização anatômica, retroperitoneal, interposição com o estômago, eventualmente distensão abdominal. Aqui então mostrando para vocês um desenho esquemático da vesícula biliar, do caminho que o cálculo teoricamente percorreria. Aqui é o ducto cístico, o ducto hepático comum, ducto hepatocolédoco. Aqui a confluência do ducto pancreático principal com o ducto hepatocolédoco, e aqui a papila, fazendo então obstrução dessa papila, aumento da pressão intracanalicular, desencadeando então o processo de pancreatite aguda. Isso aqui é um exame ultrassonográfico mostrando presença de microcálculos. Lembrando então que para um cálculo sair da vesícula, descer e fazer todo esse processo, normalmente são cálculos de menores dimensões. Cálculos maiores estão mais relacionados ao processo de colicite aguda, que eles impactam na região do infundíbulo ou mesmo no cístico proximal, e cálculos menores muitas vezes acabam saindo da vesícula biliar e nessas circunstâncias podem desencadear processo de pancreatite aguda pela migração nas vias biliares. Com relação ao exame radiográfico, não temos achados sensíveis ou suficientemente sensíveis, mas algumas alterações são historicamente descritas e nós vamos relatar para vocês. A maioria dos achados são inespecíficos, como a alça sentinela, ou ainda pode até 2/3 ou a maioria dos casos serem normais ou não terem nenhum achado digno de nota. É importante no exame radiográfico principalmente excluir outras causas, ou causas complicadoras. O que o exame pode mostrar então, eventualmente a presença de derrame pleural, como visto nesse caso, a presença de alça sentinela, o sinal do cólon amputado, como eu falei para vocês, na verdade ele ocorre em função dessa inflamação do ligamento frenocólico, por contiguidade com o processo de pancreatite aguda. Esse ligamento frenocólico faz uma contratura parcial e contrai o cólon transverso na flexura esplênica, fazendo então com que o cólon se distenda proximalmente a essa região e os demais segmentos descendentes não sejam visualizados em função dessa contratura do ligamento frenocólico. Além disso, pode haver indefinição do contorno do músculo psoas esquerdo, em casos de coleção, ou ainda casos de calcificações pancreáticas em pacientes com pancreatite crônica. Aqui mostrando para vocês achados inespecíficos como de alça sentinela, o sinal do cólon amputado, aqui a gente vê o cólon ascendente, flexura hepática, cólon transverso. Na flexura esplênica a gente vê um afilamento do cólon, isso é chamado sinal do cólon amputado. Nessa mesma situação também é a imagem que mostramos no início do caso.
não é um sinal específico, mas no contexto da pancreatite aguda, ele também nos ajuda na elucidação diagnóstica. São radiografias e tomografias mostrando calcificações na topografia do pâncreas. As calcificações estão relacionadas à pancreatite crônica, e pancreatite crônica, na maioria das vezes, de etiologia alcoólica. Aqui mostrando a tomografia com calcificações também e dilatação ductal associada. A tomografia tem alguns papéis importantes na avaliação da pancreatite aguda, entre elas avaliar a gravidade e a presença de eventuais complicações. Os achados tomográficos incluem aumento focal difuso do pâncreas com alteração inflamatória de planos adiposos peripancreáticos, eventualmente a presença de líquido peripancreático, e ainda complicações à distância, como presença de derrame pleural, espessamento de estruturas ao redor ou ainda detecção de calcificações pancreáticas no caso de pancreatite crônica. Podemos ainda, com a injeção do meio de contraste, eventualmente avaliar áreas do pâncreas que não são perfundidas, ou seja, áreas que não são impregnadas pelo meio de contraste, que traduz a presença de necrose por ruptura dessa microcirculação e hipoperfusão do parênquima, em função de edema acentuado, de alterações inflamatórias exacerbadas. Essa situação de não impregnação de áreas do parênquima pancreático resultando em necrose podem ser identificadas por meio da tomografia computadorizada. Dentre os scores, o primeiro proposto é o score de Baltazar, que é um sistema de graduação da gravidade da pancreatite aguda com base nas inflamações pancreáticas e peripancreáticas. A gente tem no Baltazar A um pâncreas normal, Baltazar B um aumento nas dimensões do pâncreas, Baltazar C alterações inflamatórias do pâncreas e da gordura peripancreática, Baltazar D uma coleção única peripancreática e Baltazar E duas ou mais coleções peripancreáticas. Para a classificação de Baltazar não há necessidade da utilização do contraste, pois não estamos avaliando a perfusão do parênquima e eventualmente a presença de necrose, apenas as alterações inflamatórias, pancreáticas e peripancreáticas. Essas são diferentes situações, mostrando nesse primeiro caso um aumento, um espessamento pancreático. Nesse segundo caso, vemos alterações de planos adiposos peripancreáticos, veja o plano adiposo normal, o plano adiposo peripancreático está obliterado, edemaciado, inflamado. Nesse outro caso, uma coleção única peripancreática. Nesse caso, múltiplas coleções ao redor do pâncreas. Após a classificação de Baltazar, foi ainda criada a classificação de Atlanta, que ela inclui o aspecto ou a presença de necrose relacionada à pancreatite. Então, temos primeiro a pancreatite, que ela pode ser edematosa apenas ou intersticial, e a pancreatite necrotizante. Com base nesses dois tipos, se ela é só edematosa ou necrotizante, podemos classificar as coleções que estão associadas a essas pancreatites com base no tempo de evolução delas. O ponto de corte é sempre 4 semanas. Então, se temos uma pancreatite edematosa com uma coleção fluida ao redor e um tempo menor do que 4 semanas, temos então uma pancreatite edematosa com coleção fluida peripancreática aguda. A partir do momento que essa coleção peripancreática persiste mesmo após a resolução do quadro e mesmo após 4 semanas, temos então o que é denominado pseudocisto. E por que pseudocisto? Porque é um cisto que não é formado de epitélio pancreático normal, sim um bloqueio de alças, um bloqueio de estruturas que deixa esse líquido, essa coleção fluida peripancreática, organizada na forma de um cisto. No caso da presença de necrose, o raciocínio é o mesmo. Se temos uma pancreatite com presença de necrose e temos uma coleção associada, se esse tempo é menor do que 4 semanas, temos então uma coleção necrótica aguda. Se esse quadro se estende por além de 4 semanas e, obviamente, o paciente sobrevive a essa pancreatite necrotizante, que é um caso extremamente grave, temos então uma Walledorf necrose ou necrose emparedada. Aqui, para facilitar o raciocínio de vocês, então, a classificação de Atlanta divide primeiro em pancreatite intersticial ou edematosa ou pancreatite com a presença de necrose.
E o ponto de corte para definir se é uma coleção peripancreática aguda ou pseudocisto ou se é uma coleção necrótica aguda ou uma Wallenhoff necrose é o tempo de 4 semanas. Na presença de pancreatite inflamatória intersticial, com menos de 4 semanas, e a presença de coleção, temos coleções peripancreáticas agudas. Caso essa coleção não seja reabsorvida na resolução do processo e essa quantidade de líquido seja organizada e persista mesmo após a resolução do quadro, temos então a formação do pseudocisto pancreático. O mesmo raciocínio vale para as coleções necróticas do paciente com pancreatite necrotizante. Aqui mostrando então só apenas exemplos para vocês do que seria então numa coleção peripancreática aguda, é um paciente com pancreatite. Veja que não há áreas de necrose do parênquima. O parênquima pancreático está todo perfundido, não há áreas de hipoperfusão e temos associado coleções ao redor do pâncreas. Então, temos uma coleção fluida peripancreática aguda, pois esse tempo de evolução desde o início do quadro é inferior a 4 semanas. Nesse outro quadro, o paciente teve uma resolução do processo de pancreatite com persistência dessa coleção, agora de forma bem mais organizada, quando comparado a esse quadro de pancreatite aguda, chamado então pseudocisto pancreático. Nesse outro quadro, o que nós vemos é um pâncreas com alteração da perfusão, o que sugere áreas de necrose. Aqui um parênquima normalmente perfundido e aqui áreas de hipoperfusão, caracterizando então a necrose associada a pequenas coleções. Se esse tempo é inferior a 4 semanas, temos então a coleção necrótica aguda associada a pancreatite necrotizante. Na evolução do quadro, se isso também não é resolvido, não é feito necrosectomia ou nenhuma outra intervenção, temos então a Wallenhoff necrose após 4 semanas do quadro. Notas importantes e que foram solicitadas para vocês nas respostas, né? As alterações inflamatórias peripancreáticas e pancreáticas, assim como a presença ou não e a extensão da necrose, são os principais indicadores de gravidade da pancreatite do ponto de vista de imagem. Do ponto de vista clínico, temos alguns scores clínicos que incluem dados de hemograma, dados de dosagens de eletrólitos, saturação do paciente, que vai estadiar o paciente do ponto de vista clínico. Com relação ao ponto de vista tomográfico ou de imagem, seria a presença de alterações inflamatórias pancreáticas e peripancreáticas, bem como a presença e a extensão da necrose. Com isso, são dados pontuações com base nas alterações inflamatórias pancreáticas e peripancreáticas e ainda a presença de necrose pancreática. Um outro dado importante que eu gostaria de ressaltar para vocês: a presença de necrose pancreática, ela não se desenvolve já no momento da instalação do quadro, e sim conforme a evolução mais grave do quadro. Em geral, ela se instala após as primeiras 48 horas do início dos sintomas. Então, caso haja suspeita de necrose e você queira confirmar esse achado, idealmente o exame de tomografia deve ser pedido após as 48 horas do início do quadro, aumentando a sua acurácia diagnóstica para avaliação da presença de necrose. Aqui é uma tomografia feita no dia da admissão do paciente. O pâncreas está normalmente perfundido. Aqui é no dia 3. O pâncreas já tem alteração difusa da perfusão, ele não tem o mesmo realce, ele está aumentado de tamanho, tem uma hipoperfusão difusa. Isso traduz a presença de ruptura da microcirculação e a presença de necrose. E no dia 17, essa necrose aumentou. E o pior, temos agora coleções aéreas no interior dessa coleção. E essa presença de coleção aérea é o único achado confiável para dizer que existe uma infecção dessa necrose, uma infecção sobreposta a essa necrose. Vamos seguir então para os nossos dois últimos casos. Caso de número 5, paciente de 68 anos, dor abdominal e vômitos. Paciente com queixa de dor abdominal baixa, com início há 3 dias, refere diarreia 1 dia e vômitos com início hoje. Paciente de dados hipertensa diabética com esterectomia há 10 anos por hemorragia.
No exame físico, o paciente está desidratada, taquipneica, febril, com o abdômen distendido, dolorosa palpação, sem sinais de irritação peritoneal, com ruídos hidroaéreos aumentados, com timbre metálico. O que de dados positivos nós temos aqui? Uma paciente então que tem dor e vômitos. O paciente refere evacuação há um dia, com vômitos hoje. O paciente tem de dados ainda esterectomia há 10 anos. E no exame físico, o abdômen distendido, com timbre metálico ausculta. A nossa principal hipótese é um quadro obstrutivo. Mesmo na presença de diarreia, não esquecer que um paciente com obstrução pode ainda assim ter evacuação paradoxal. A esterectomia é um fator de risco também, para o que a gente chama de aderências obridas, que são uma das principais causas de obstrução intestinal também. Então, qual o diagnóstico sindrômico? Abdômen agudo obstrutivo, a principal hipótese diagnóstica é uma obstrução intestinal. A conduta clínica seria os exames que podemos ou não ter disponíveis. Considerando a possibilidade de ter à disposição apenas exame de radiografia e ultrassom, qual seria a tua opção de imagem e incidência se for o caso? Lembrando então que temos uma paciente com distensão abdominal, esse já é um primeiro dado que o ultrassom não nos parece uma boa escolha, né, pois a distensão abdominal dificulta a avaliação ultrassonográfica do abdômen, assim como a obesidade. Então seria a rotina de abdômen agudo, feito o exame. Temos então as 3 incidências com o paciente em decúbito, com o paciente em ortostase, sabemos diferenciar pela distensão ou pela distribuição das alças e do conteúdo no interior das alças, bem como a presença da bolha gástrica no paciente em ortostase e o paciente em decúbito. Além disso, temos a radiografia de tórax, que não mostra nenhum achado significativo para a gente, mas no exame radiográfico do abdômen, a gente vê uma distribuição de alças distendidas com predominância central, com padrão de moedas empilhadas, que reflete obstrução de delgado. Aqui na radiografia de pé vemos níveis hidroaéreos que confirmam essa nossa hipótese de obstrução intestinal. Com relação à diferença entre obstrução mecânica e iliofuncional, as causas de obstrução e o mecanismo de obstrução de alça fechada vamos discutir agora no decorrer da aula. Obstrução funcional, também chamado de iliodinâmico, na verdade é um distúrbio que está na peristalse. Não existe uma obstrução mecânica do intestino, mas sim uma alteração na contratilidade dessa alça. Ela pode estar relacionada a alterações metabólicas, distúrbios metabólicos, eventualmente pós-operatórios de cirurgias abdominais, também podem cursar com ilho adinâmico ou com uma adinamia da peristalse, ou ainda pacientes críticos internados em UTI podem apresentar a chamada síndrome de Ogilvie também, que é um quadro de obstrução funcional. A obstrução mecânica, ela tem diferentes tipos de acordo com o ponto de obstrução, com o quadro clínico, se é delgado ou se é cólon, e de acordo com o nível de obstrução existe maior ou menor associação com determinadas patologias. Além disso, podemos também classificar a obstrução como em alça fechada, ou seja, quando existe uma oclusão do ponto proximal e distal. Esse é um quadro que devemos sempre nos atentar, no padrão chamado de obstrução em alça fechada, assim como nas obstruções na qual existe uma estrangulação ou comprometimento vascular, pois existe uma maior possibilidade de complicação com perfuração. Obstrução em alça fechada, ou seja, quando temos obstrução do ponto distal e proximal, ocorre, por exemplo, no volvo de sigmoide, aqui está o cólon sigmoide, ele faz um giro sobre o próprio eixo, e aqui tanto o ponto distal quanto o ponto proximal, eles encontram-se fechados, então no interior dessa alça vai haver acúmulo de líquido, acúmulo de gás, e esse acúmulo ele vai se acentuando e não tem para onde
se distribuir ou se redistribuir, seja para segmentos proximais ou seja para segmentos distais, aumentando a chance de perfuração e complicação. No caso de hérnias, por exemplo, estranguladas, nós temos a insinuação de segmentos intestinais para o interior do canal inguinal, ou eventualmente pela parede abdominal, e caso haja comprometimento vascular desse segmento de alça, temos então o que é chamado de estrangulamento da hérnia. Existe uma redução da vascularização, levando à necrose deste segmento de alça. Com relação a percentual de quadros de abdômen agudo, 20% dos quadros de abdômen agudo estão relacionados a um quadro de abdômen agudo obstrutivo. É importante diferenciarmos obstrução de delgado e colônica, tomando como base a distribuição das alças, o padrão de relevo mucoso, o posicionamento anatômico e o calibre das alças. Nesse lado temos distensão clara de alças de delgado, com a distribuição central, padrão de relevo mucoso típico. No outro lado, distribuição colônica, ou melhor, distensão colônica. Vemos as austrações do cólon e a distensão de todo o segmento colônico. Com relação à obstrução do intestino delgado, as principais causas. A principal delas, sem dúvida, é brida ou aderência, relacionada à aderência pós-cirúrgica. Ainda temos quadros de invaginação intestinal, a presença de hérnias ou eventualmente tumores no intestino delgado que podem cursar com obstrução, mas sem dúvida nenhuma, aderências pós-cirúrgicas constituem a principal causa de obstrução de intestino delgado no paciente adulto. Quadro clínico de dor abdominal e vômitos. Quando temos obstruções mais altas, esses vômitos podem ser mais precoces. Quando a obstrução é mais distal, os vômitos são mais tardios. A radiologia convencional temos distensão de alças, eventualmente formação de níveis líquidos, nível hidroaéreo, ou apenas distensão gasosa de alças, e no decorrer da evolução do quadro podemos então ter, a partir disso, formação de níveis líquidos, o nível hidroaéreo, que preferencialmente é identificado na incidência em ortostase. Os sinais de empilhamento de moeda, como discutido, que na verdade ele traduz apenas o espessamento dessas pregas coniventes, o espessamento desse relevo mucoso das alças. Esses são os achados de imagem do paciente com obstrução de delgado. Veja o padrão de moedas empilhadas, esse espessamento de pregas coniventes do relevo mucoso do paciente em decúbito, com formação de níveis hidroaéreos no paciente na posição em ortostase. Aqui a tomografia mostrando também uma acentuada distensão líquida com formação de níveis hidroaéreos nas alças de delgado, lembrando uma alça de calibre normal e alças distendidas. Essas são condições absolutamente patológicas, não são normais e nem devem ser interpretadas como achados normais no exame radiográfico do abdômen. Obstrução colônica, a principal causa é tumor, o adenocarcinoma de cólon é a principal causa de obstrução do cólon no paciente adulto. Existem outras, como fecaloma, pacientes idosos, pacientes institucionalizados podem cursar com obstrução intestinal pela presença de fecaloma, pode ainda haver obstrução por invaginação intestinal ou outros processos de complicação relacionados, por exemplo, à diverticulite aguda. Funcionalmente, ela se divide quanto ao comportamento da válvula iliocecal, ou seja, se a válvula iliocecal ela é competente ou não. Ou seja, se ela bloqueia totalmente o refluxo do conteúdo do cólon para o delgado proximal, ou melhor, para o delgado distal, ou não. Se temos uma válvula iliocecal competente, muitas vezes essa obstrução colônica ela se comporta com um padrão de alça fechada, pois temos então a obstrução distalmente e também uma obstrução proximal que se localiza ao nível da válvula iliocecal. Então, dessa forma, funcionalmente, ela se comporta da mesma forma como uma obstrução em alça fechada, aumentando o risco de comprometimento vascular e também de perfuração. Nos pacientes com válvula incompetente, existe o refluxo
desse conteúdo para o ilho terminal, então sempre acaba havendo refluxo de conteúdo e não há uma hiperdistensão com menor risco de perfuração. O quadro clínico também de distensão abdominal do paciente. Os vômitos, nesse caso, ocorrem tardiamente. Lembrar que a obstrução do cólon, até o paciente vomitar por todo o acúmulo de conteúdo, isso demora muito mais do que uma obstrução de jejum, por exemplo, que a distensão até segmentos proximais acontece de forma mais rápida. Essas duas imagens mostrando padrões anormais de distensão do cólon. Veja sempre pelo padrão mucoso, pela distribuição. Aqui nesse caso conseguimos inclusive caracterizar uma distensão colônica com válvula iliocecal incompetente, pois há distensão também de segmentos de Delgado nessa região. Com relação aos métodos de avaliação, tanto a rotina para abdômen agudo quanto a tomografia, elas têm sensibilidade e especificidade semelhante na identificação do grau da obstrução, ou seja, tanto a raio-x quanto a tomografia, nós temos uma sensibilidade semelhante para avaliar e dizer se o paciente tem distensão, esse paciente não tem distensão. No entanto, a tomografia ela nos ajuda muito a localizar esse ponto da obstrução. Ela permite a avaliação de alterações extracolônicas também e outros fatores complicadores que nem sempre a radiografia mostra. Os sinais tomográficos podem incluir distensão de alças de Delgado, com formação de níveis hidroaéreos, conforme mostrado anteriormente, desproporção entre o segmento que está obstruído do segmento distal obstrução, que normalmente mantém um calibre normal, e eventualmente, quando utilizado o contraste endovenoso, podemos avaliar ainda, caso haja estrangulamento, por exemplo, a presença de sofrimento de alça por uma alça não perfundida, uma vez que haja comprometimento do suprimento vascular dessa alça. O principal papel da tomografia no paciente com quadro de abdômen agudo obstrutivo é o planejamento cirúrgico, no qual a gente avalia ou identifica o ponto de obstrução e também a presença de eventuais complicações extraintestinais. Aqui um exame de tomografia mostrando distensões anormais de alças de Delgado. Aqui mostrando o ponto de afilamento ou ponto de obstrução, a localização da obstrução desse paciente. A radiografia de abdômen certamente mostraria a distensão intestinal, mas não mostraria o ponto exato da obstrução. Nesse outro quadro também temos uma distensão abdominal importante, com líquido próximo ou ao redor das alças intestinais, líquido na pelve, com ponto de obstrução também. Vou fazer um parênteses apenas para falar da intussuscepção intestinal ou invaginação intestinal. Na verdade, acontece pelo prolapso de um segmento intestinal dentro do segmento intestinal subsequente, o intussuscepto dentro do intussuscepiente. Em adulto, 90% dos casos tem um ponto condutor ou uma causa demonstrável, ou seja, não são idiopáticos, ou porque existe um tumor, um lipoma ou alguma outra lesão como ponto condutor dessa intussuscepção. Quando observamos a faixa etária pediátrica, na verdade, a maior parte são idiopáticos, não apresentam um ponto condutor, e a intussuscepção na faixa etária pediátrica é a principal causa de abdômen agudo obstrutivo. A triade clássica inclui dor abdominal, massa palpável e sangramento nas fezes. A radiografia pode ser feita, existem sensibilidade variável de acordo com a faixa etária, se pediátrico, se adulto. No entanto, os achados nem sempre são definitivos, mas a radiografia ela acaba sendo útil para diferenciar de outras causas de obstrução intestinal ou eventualmente a presença de complicações como a perfuração. Temos alguns sinais que são descritos, mas muito difíceis de serem visualizados, como o sinal do pseudorrim ou a obliteração do contorno hepático. Vemos sinais fáceis como distensão de alças de Delgado, a ausência de gás
na ampola retal ou no colo ascendente, dependendo do nível da obstrução. Aqui uma radiografia pediátrica, vemos as fezes abertas ainda, radiografia de uma criança, mostrando então o sinal do alvo, que é refletindo então um achado de invaginação intestinal. Mais uma vez, são achados difíceis de serem avaliados pela radiografia de abdômen e, por isso, na faixa etária pediátrica, principalmente, o exame de ultrassom é um método de eleição para o diagnóstico, caso haja suspeita de obstrução intestinal por intussuscepção na faixa etária pediátrica, e que é, inclusive, a causa mais comum. Temos, então, alguns sinais que já foram descritos no raio-x, mas que no exame ultrassonográfico são muito mais simples de serem delimitados, como o sinal do alvo, o sinal do pseudorrim, que na verdade se traduz por uma alça dentro de alça, que dependendo do plano de corte vão mostrar os sinais do alvo, o sinal do pseudorrim, que reflete apenas uma alça por fora e uma alça por dentro, que é o intussuscepto, dentro do intussuscepiente. A tomografia, ela é bastante útil em pacientes adultos, porque além de ela fazer o diagnóstico da intussuscepção, ela pode mostrar causa subjacente, como eventualmente um tumor ou outras alterações relacionadas aos fatores desencadeantes da obstrução intestinal. O ultrassom, ele muitas vezes pode ter sensibilidade reduzida no caso de pacientes com distensão abdominal, principalmente adultos, e por isso a tomografia acaba mostrando de uma maneira mais evidente, pois não tem essa limitação da distensão intestinal. Aqui mostrando também os sinais são semelhantes aos achados no ultrassom, o sinal do alvo, o sinal do pseudorrim, ou de acordo com o edema de alça e evolução do quadro, também um padrão em salsicha, devido a espessamento das alças intestinais. Mas os achados são basicamente os mesmos, alça intestinal dentro de alça intestinal, e isso consiste na intussuscepção. Vamos para o último caso, então. Caso de número 6, uma paciente do sexo feminino de 73 anos, com dor abdominal. Ela relata um quadro de forte intensidade de dor na região epigástrica, com início súbito e piora progressiva nas últimas 8 horas. É uma paciente dislipidêmica, com infarto, esterectomia, artroplastia total de quadril direito há 2 semanas, com alta hospitalar há 7 dias, em uso de anti-inflamatório e opioide para o controle da dor. No exame físico, o paciente tem um abdômen com resistência à palpação, doloroso e com sinais de irritação peritoneal. Juntando todos os dados que temos aqui, o de dor, de início súbito, uso de anti-inflamatórios, sinais de irritação peritoneal, um dos principais hipóteses diagnósticas nesse caso seria uma perfuração de úlcera ou um abdômen agudo perfurativo. Então, qual o diagnóstico sindrômico? Abdômen agudo perfurativo, hipótese diagnóstico, uma úlcera gástrica ou úlcera duodenal perfurada. Nesse caso, o médico plantonista, no dia de haver solicitado exames laboratoriais, radiografia de tórax e ultrassom do abdômen que segue. Exame de laboratório, radiografia de tórax e o laudo do exame ultrassonográfico. Na radiografia de tórax, o que é importante a gente notar, que é um achado bem sutil nesse exame, foi colocado propositalmente para vocês se atentarem a isso. Vemos mais uma vez um pequeno sinal do crescente diafragmático, o que confere para a gente a hipótese de um pneumo peritônio, certamente decorrente da perfuração de uma úlcera. O exame ultrassonográfico do abdômen, ele vai mostrar cálculos móveis no interior da vesícula, que são basicamente achados de exame, como a gente já descreveu. Apenas 15 a 20% dos pacientes com cálculos na vesícula biliar são sintomáticos. Então, perfeitamente é possível achar pacientes com cálculos em vesícula biliar e que esses dados ou que esses achados de dor abdominal não se relacionem com o quadro ou com os achados de cálculo na vesícula biliar. Cistos corticais simples nos rins também são apenas achados de exames, e os demais aspectos não traduzem algum outro sinal, afora a presença de pequena quantidade de líquido livre na pelve, traduzindo eventualmente um quadro inflamatório abdominal. Considerando os exames pedidos,
Sua conduta seria diferente? Justifique. E para o caso em questão, caso haja dúvida diagnóstica com relação aos exames de imagem, o que mais poderia ser solicitado? Você considera o ultrassom um bom método de imagem para o caso? Bom, vamos responder as duas questões conjuntamente. O ultrassom ele não é um bom método na suspeita de abdômen agudo perfurativo ou obstrutivo. Abdômen agudo perfurativo não é um bom método, pois a detecção de ar livre na cavidade abdominal, principalmente com o paciente em decúbito dorsal, não é facilmente identificada. Além disso, se houver dúvida diagnóstica, se houver dúvida quanto à opinião peritônio, o que nós podemos fazer é colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo e fazer radiografia com raios horizontais ou decúbito lateral com raios horizontais para avaliação de eventual opinião peritônio. Qual seria a tua conduta a partir de agora? A conduta, na maioria das vezes, é cirúrgica, né? A avaliação do paciente com quadro de pneu peritônio, em mais de 90% das vezes, requer abordagem cirúrgica, né? A discussão, então, estamos diante de um abdômen agudo perfurativo, quer dizer o quê? É um ar livre no interior da cavidade abdominal, decorrente da perfuração de víscera oca. Eventualmente, a presença de ar livre pode ser visualizada, por exemplo, em pós-operatório recente, principalmente em cirurgias videolaparoscópicas, no qual se usa gás para insuflar o abdômen. Faz-se um pneu peritônio para a realização da cirurgia. Nos demais casos, que levam à perfuração de víscera oca, aí sim estamos diante de um quadro propriamente de abdômen agudo perfurativo. Dentre as causas não traumáticas, as perfurações gastrodenais são as mais frequentes. O diagnóstico ele ajuda. O diagnóstico ele é fechado ou corroborado pela hipótese clínica ou pela história clínica do paciente, junto com a rotina de abdômen agudo, que nesse caso tem uma sensibilidade bastante alta na demonstração de pneu peritônio, chegando até quase 90% dos casos. E caso haja dúvida, ainda assim como comentado, podemos lançar mão de incidências como o decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. É importante a gente lembrar então que na rotina de abdômen agudo, a melhor incidência para avaliação do pneu peritônio é a radiografia de tórax em ortostase, que vai mostrar o ar infradiafragmático. É importante lembrar também que pequenas quantidades de ar sugerem perfuração duodenal, enquanto perfurações que contenham um maior volume de gás sugerem perfuração de estômago ou cólon. Normalmente o duodeno pela localização e posição anatômica, as perfurações mostram gás em menor quantidade, já perfurações colônicas ou de estômago mostram gás em maior quantidade. Temos, além do sinal do crescente diafragmático, outros sinais radiológicos que mostram pneu peritônio, dentre eles devemos destacar o sinal de Higler, a exposição do ligamento falciforme do fígado, nesse caso, em casos de pneu peritônio extensos, né, ou ar delineando a borda hepática no decúbito lateral. O sinal de Higler ele vai ser mostrado na sequência para vocês, que é o ar delineando as paredes externas e internas da alça. Ele não é necessariamente visualizado na essência com o paciente em ortostase, pode ser com o paciente em decúbito dorsal também, mostrando esse achado. Aqui mostrando então radiografia de tórax do paciente, com o sinal do crescente diafragmático, um pequeno pneu peritônio. Nesse caso temos um sinal de Higler mostrando então o delineamento das paredes interna e externa da alça intestinal. Isso traduz a quebra do gradiente que existe normalmente no abdômen, que está líquido por fora. Nesse caso temos gás por fora delineando essa parede. Aqui temos o sinal ou a exposição do ligamento falciforme do fígado devido a um extenso ou um volumoso pneu peritônio, e aqui o paciente com decúbito lateral mostrando o acúmulo de ar adjacente à cúpula diafragmática, entre o fígado e a cúpula diafragmática.
A tomografia computadorizada ela acaba sendo ligeiramente superior à radiografia convencional na demonstração de pneu peritônio, principalmente em pacientes que não podem fazer as manobras de decúbito ou permanecer em ortostase, ou mesmo pacientes obesos, no qual a radiografia de abdômen acaba tecnicamente sendo prejudicada. O uso, no entanto, da tomografia ele não é justificado como avaliação adicional, uma vez que já tenha sido demonstrado a opinião peritônio no exame radiográfico do abdômen. Em algumas situações, pode-se ser considerado como aceitável para avaliação pré-cirúrgica, localização da eventual alteração da localização da perfuração, se colônica, se é gástrica ou duodenal. Nesse caso, vamos só demonstrar então o extenso pneu peritônio, facilmente demonstrado no exame de radiografia, ou melhor, no exame de tomografia do abdômen. Aqui pequenas coleções aéreas fora de alça intestinal, são pequenas perfurações, possivelmente relacionadas a um quadro de diverticulite aguda, complicado com perfuração. E aqui utilizamos apenas a janela de pulmão, a janela que a gente normalmente utiliza para avaliar pulmão, para a gente destacar a presença de ar livre no interior da cavidade abdominal. Isso facilita a nossa visualização para evitar eventualmente o que é ar dentro de alça, o que é ar fora de alça, quando utilizamos a janela de pulmão para avaliar também a região do abdômen, mostrando então essas áreas de ar livre no interior da cavidade abdominal, caso haja dúvidas com relação à avaliação na janela de partes moles, na qual a gente utiliza habitualmente para avaliação do abdômen. Essa era a nossa discussão de casos, fechamos então em 1h30, eu espero que tenha sido útil para todos vocês. Dúvidas, fiquem à disposição para enviar no nosso canal de dúvidas.